Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Bom, de uns tempos para cá, as igrejas evangélicas se preocupam em, além de pregar e discipular e ensinar a Bíblia e discipular os membros da igreja, também há uma preocupação em prover programação, digamos assim, de entretenimento para os membros da igreja. Senão eles vão procurar entretenimento fora e muitas vezes acabam se desviando ou até deixando de frequentar a igreja para se divertir em outro lugar. Afinal de contas, não é pecado se divertir. Ou é? Será que é pecado usar as dependências da igreja para promover uma social, como a gente falava na minha igreja da infância? Que é nada mais, nada menos uma reunião para a gente brincar, né? Não vai estudar a Bíblia, não vai fazer muita oração, a gente sempre faz uma no começo e no fim, mas o objetivo maior é entretenimento. Pois bem, olha, uma telespectadora mandou uma pergunta para a produção do Vejam Só, que nós transformamos em tema. Ela diz que a igreja dela está organizando um baile da saudade para os casados, né? Então, o pessoal lá que já é casado, da terceira idade, os que não são da terceira idade ainda, mas que curtem um bailinho com músicas antigas, estão aderindo a essa programação. Essa telespectadora perguntou se não tem nada errado com isso, né? A igreja pode fazer esse tipo de coisa? Pode promover baile? Pode, já que é para os casados da igreja e para casais que queiram participar, né? Então seria uma forma de evangelizar ou de atrair casais não evangélicos para conhecerem a igreja e depois haver um discipulado e tal, ou uma evangelização pessoal que seja, enfim. O questionamento é o seguinte: nós vamos usar as dependências da igreja e as pessoas da igreja, o tempo delas, e vamos ocupar tudo isso não para pregar o evangelho, mas para divertir os casais da igreja, com uma diversão que até para trás, pelo menos para mim, era algo do mundo, né? Baile é coisa do mundo. Então, o baile da saudade na igreja, você participaria? Por quê? Vamos ouvir a sua resposta. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos o programa Vejam Só, que é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E eu quero agradecer a sua audiência. Temos um presente para mandar para você, desde que você seja sorteado ou sorteada. Para concorrer, você já sabe, né? Basta votar na enquete que está em nossa página lá na internet, vejamsó.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Vote na enquete e você já com o seu nome na nossa base de dados para o sorteio de hoje e do final da semana também. Tenho certeza que você está curioso ou curiosa para saber quem são os convidados que vão discutir o assunto hoje. Vou começar pelo pastor Rogério Marcarini da Costa, ele que é ministro da Igreja Evangélica Congregacional. Paz e graça, pastor Rogério, tudo bem com o senhor? Paz, pastor, tudo bem, graças a Deus. Onde fica a igreja congregacional que o irmão pastoreia? A igreja, o prédio, né? A igreja se reúne na rua Líbero Ancona Lopes, 564, o bairro chama Parque Cruzeiro do Sul, fica entre Hermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, na Zona Leste. O Parque é Cruzeiro do Sul, mas a Zona é Leste. Exatamente. Legal, né? Tá tudo certinho, né? Muito bom, muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E voltando ao Vejam Só, assim como o pastor Rogério também estava de volta, o pastor Nelson Anholeto Júnior, que é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Nelson, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Heber, paz também. A gente tem um melhor programa aqui essa noite, certo? E a igreja quadrangular que o irmão pastoreia, onde é? Fica lá na Vila Esperança, na Rua Gilda 177. Bem pertinho da subprefeitura da Penha ali. Bem localizada para quem quiser visitar a gente. Maravilha. Muito obrigado, pastor. Vamos ver o que a Jéssica Nunes preparou como matéria que apresenta o tema e depois voltaremos com a opinião dos convidados e a sua no Vejam Só.
Atenção, senhoras e senhores, todos apostos, vai começar o grande baile da saudade. Ah, o baile da saudade. Pra quem não sabe, esse já foi até nome de um programa da televisão na década de 60. O baile da saudade foi um dos primeiros programas da televisão brasileira voltado para a terceira idade. E tanto na TV quanto fora dela, apresentavam músicas românticas, quase sempre com orquestras e dançarinos. Diz o ditado popular que quem vive de passado é museu. Mas ao contrário de estar limitada a ambientes ocultos, a ideia de passado tornou-se uma referência importante nos últimos anos, para atualizar e redimensionar, é claro, no presente, as práticas festivas e de lazer consideradas como antigas. Estamos falando dos bailes da saudade, que são uma extensão das festas antigas e que hoje tem uma variação tanto no estilo musical quanto de idade. Esse é o baile da saudade. Mas mudando um pouco de assunto, quando falamos de balada gospel, a gente sabe que hoje existem casas noturnas voltadas apenas para cristãos. Sem álcool, nem pegação, baladas gospel adotam funk, techno, axé, diversos estilos musicais para varar a madrugada. A ideia é curtir a noite sem ferir os preceitos cristãos. Contudo, você acha que da mesma forma que exista uma balada voltada ao público cristão, é possível que uma igreja programe um baile da saudade para os casados? A gente sabe que dançar é um jeito de contar uma história pouco conhecida e envolver centenas de pessoas numa experiência de som, de movimento, de memória e de prazer. Mas você concorda com isso ou acha que os pastores deveriam proibir os membros de participar dos bailes da saudade para os casados? A gente quer saber sua opinião e também a opinião dos convidados do programa dessa noite. Então fique ligado e vejam só. Tá aí. Hoje promete. Vamos lá, e você participa votando por meio da página do programa na internet, vejamsó.com.br. Pastor Rogério Marcarim da Costa, ministro da Igreja Evangélica Congregacional Parque Cruzeiro do Sul. Tem baile na sua igreja? Não, não tem baile. Pode? Não. Por quê? Porque não condiz, né? Com o que a gente propõe para uma sociedade, uma questão de mudança, de conversão. Nós entendemos que haveria um retrocesso se a gente tenta remeter e tentar colocar na vida das pessoas um prazer que, para nós, na nossa prédica, nos púlpitos, diz que deve ser abandonado. Então, acho que é um pouco incoerente com aquilo que a gente prega, né? Promover certos tipos de atividades, como, né, a questão de baile da terceira idade, tanto por conta de músicas, né, do que se vai tocar. A Bíblia diz que a gente não deve se moldar ao mundo. Então, eu creio que isso é um molde, né? É alguma coisa que aparenta ser inocente, mas vai contra aquilo que a gente prega. Uma coisa que a gente precisa ter hoje é coerência entre aquilo que falamos no púlpito e aquilo que praticamos fora dele. O mundo está precisando hoje de pessoas que conseguem viver aquilo que pregam, expressam, né? Não podemos ser condenados igual Jesus quando condenou os fariseus, dizendo assim, olha, ouçam o que eles pregam, mas não façam como eles vivem. Então hoje a gente tem uma chamada para ser diferente, para fazer diferença nesse mundo. E são situações que nós entendemos que um cristão consegue conviver, consegue ter uma vida de casado, uma vida cristã sem essas coisas. Bom, então
no tema lá, minha igreja programou um baile da saudade para os casados. Pode uma coisa dessa? O senhor diz não. Na minha, eu diria não. Não pode uma coisa dessa. Não pode uma coisa dessa. Pastor Nelson Euleto Júnior, ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na sua igreja tem baile? Hoje não tem baile nenhum lá não. Mas se programasse, poderia, sem problema nenhum. O senhor não vê problema? Não entendo nenhum problema. O problema não está em dançar, né? Inclusive nós recebemos o evangelho do pessoal americano, eles, derivados dos puritanos, né? Se até os puritanos faziam dança, né? Se os judeus, que a gente herdou, vamos dizer assim, eles negaram a promessa, nós herdamos a promessa deles. E a cultura judaica é tão influenciante, né, no meio evangélico. Os judeus dançam para tudo. O primeiro milagre de Jesus foi no meio de uma festa com dança. A gente chamaria de baile em português, né? Sim, claro. Só que o judeu não, o judeu chama de casamento. Né? Se a gente vai fazer uma transposição cultural de que Jesus estava lá fazendo o quê então? Se eu não puder fazer uma festa onde o pessoal dance. Né? Mas e na igreja? O senhor faria um baile da saudade? No templo, não. Não. Mas quando a gente fala igreja, sim. O salão claro. social. Sim, claro que sim. Não teria problema? Sem problema nenhum. Para você ter uma ideia, eu quero até ter a honra do meu presidente da Quadrangular estar vendo esse programa aqui hoje. Na última convenção, ele e a esposa dele dançaram no palco lá para terminar, quando ele ainda disse pra gente: cultive o amor romântico com a tua esposa, faça dela sua melhor amiga. Tocou uma música Amigos para Sempre e ele dançou com ela ali no palco. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube esse. E foi na convenção da Quadrangular. Desse ano agora, desse último ano. Você estava lá? Estava lá. Foi legal? Foi muito bacana. O pessoal se emocionou, né? Porque hoje em dia a gente tem observado que os crentes, eles acham que o casal pode viver junto e não ter convívio sexual, social, desde que eles estejam mantendo a aparênciazinha deles ali. Agora, quando o casal parte para ter um bom relacionamento, para viver a dois em festa, vamos dizer assim, curtindo, de um modo geral o crente acha que está errado, né? Festa parece que é uma coisa meio errada. Só que a gente que a segunda manifestação do fruto do Espírito é a alegria, né? Primeiro é amor, a segunda é a alegria. Exatamente. Então, acho que a alegria e festa comporta bem. Eu fico só imaginando Jesus naquele casamento judaico ali, todo mundo dançando, ele ainda pega e faz um milagre do avesso, né? Para a maior parte dos crentes, né? Ele transforma água em vinho. Aí eles inventaram um vinho sem álcool para tal, né? Então, legal. Sei, né? Vamos lá, vamos embora. O senhor sabe dançar? Alguma coisa eu sei. Tá Alguma bom. coisa. Bolero, essas coisas do bairro da saudade, eu nem ia passar vergonha, não. Sério? Sério. Maravilha. Fica aí a ideia, né? Você deu uma ideia quando você começou a falar. Puxa, quer coisa mais evangelística do que isso? Pelo menos ali no bairro que a gente está, na Penha, o pessoal da terceira idade gosta bastante mesmo de uma coisa dessa. Eu vim para esse programa pensando, orando, na hipótese de realmente ganhar um povinho para Jesus ali. É que eu penso que se a igreja fizer isso, não ver problema e fizer isso, né? O que vai acontecer? Muitos ímpios vão querer ir para ver, quero só ver como é que é baile de crente. Porque eles nunca ouviram falar, sempre ouviram que crente não dança, não bebe, não fuma, não joga, não vive, né? Enfim, então, eles iam por curiosidade. E aí, quem sabe, né? Eu concordo com o pastor quando ele fala de, assim, a gente prega que a pessoa não deve focar a vida dela nos prazeres do mundo. Mas a gente não prega, bom, pelo menos na visão quadrangular do Evangelho, a gente não prega que a pessoa não deva ter prazeres no mundo. Entendeu? Deve ter prazeres desde que ele tenha um nível que caibam dentro do ensinamento bíblico, né? Então, você vai comer, você vai se alimentar, que seja com prazer. Tem que comer uma comida ruim. É uma coisa a gente tem que entender, né? A gente fala assim, você tem que ter prazer em vida, mas não no mundo. É o sistema, né? Então, o sistema, ele mas já, ele não já está no baile. Mas, pastor, a gente não está falando de baile na balada ou em clube. É na igreja, para os casados da igreja. Então, quando, assim, por exemplo, nós entendemos que dançar é uma expressão de louvor ao Senhor. Né? Então, não há nada de errado em dançar. Agora, a gente tem que entender que o brasileiro tem uma cultura diferente.
Então, você vai dançar uma música judaica, a cultura já está permeada da religião. Você vai, né, em países que a base da cultura, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma base protestante, mas no Brasil não é. Né? Então, nós entendemos que o molde, o relacionamento entre a igreja e os incrédulos vai pela cultura, vai por aquilo que a gente tem como referência. Então, o Brasil é contaminado culturalmente com as forças que não são do Senhor. Então, você teria que ter um filtro muito bom para saber que tipo de música você toca, o que você vai tocar lá. Tudo então, eu posso embalar mais com o filtro, eu também concordo. Tem que ter filtro, mas põe filtro, mas não proíbe. Por exemplo, dia 25 agora, acho que é domingo 25, né, de outubro, vai ter na minha igreja a apresentação do grupo de samba da igreja, durante o culto. Mas é samba gospel. Samba de Deus, né? É. Mas, por exemplo, quando a gente faz feijoada com samba, eles cantam uns 2, 3 sambinhas. Por exemplo, Adoniran Barbosa, ele era da Vila Esperança. Qual o problema? Ele era da Vila Esperança. Qual a música do Adoniran que tem problema? Exatamente, eles cantam algumas. Não. E aí é bem abençoado com o pastor, né? Dentro da igreja, é uma sala social, tem feijoada, e a gente faz feijoada com pagode lá cada 2, 3 meses. Legal, eu vou falar pro meu filho, que ele é pagodeiro. O pessoal gosta muito. Né? Vou falar. Ele tem até um grupo de pagode. E aí é da igreja presbiteriana, hein? Bacana. Acredite se quiser, há milagres. os tempos são mudados mesmo, né? Tá. Você é contra o pagode também? Não, pagode é tudo bom, né? O problema é pro outro. Sabe que esse é o nome de um grupo de pagode, né? Eu sei. Pagode. Fala sério. Bom, falar em falar sério, você vai votar na nossa enquete. Vamos lá. Vejam só.com.br tem a pergunta que não quer calar e eu não consigo achar. Bom, põe no ar aí porque eu não vou achar aqui. Você iria a um baile da saudade organizado por uma igreja? Você iria a um baile da saudade organizado por uma igreja? Primeira resposta. Sim, pois não há mal nenhum nisso. O baile é na igreja, eu vou com a minha esposa ou com o meu marido. É pecado dançar com a esposa ou com o marido? Aliás, já fica engatilhada a pergunta para o reverendo Marcarino. Segunda resposta. Não, pois isso seria imitar o mundo. Nós não podemos imitar o mundo, quem faz baile é o mundo, então nós vamos fazer vigília. Né? Terceira resposta, não sei. Votou na enquete e você pode ganhar esse presente do programa Vejam Só, né? A fascinante cultura judaica do pastor Marcelo Oliveira. De vez em quando você vê ele aqui no debate, né? E ele é especializado em Antigo Testamento e na cultura do povo de Deus do passado, né? Então, esse livrinho desvenda várias questões interessantes da cultura judaica que nos ajudam a entender, por exemplo, as genealogias. Coisa mais horrivelmente chata no Antigo Testamento são as genealogias. Aí eu li o livro do pastor Marcelo e falei, opa, não, é legal. Aí você entende, né? Enfim, o presente vai ser esse para quem votar. No final do programa a gente sorteia, né? Tem que ser sorteado, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho para ainda nesse bloco? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar você... Deixa eu fazer uma propagandazinha do meu blog e depois eu tenho um recado muito, muito legal mesmo. Pega um papel, pega uma caneta, um lápis, porque o que você vai ouvir é realmente do céu. Mas antes de fazer o anúncio, deixa eu falar do blog, né? Eu quero agradecer àqueles que me acompanham no blog. Eu não consigo pôr coisa nova todo dia, muito pelo contrário, né? A gente põe lá alguma coisa nova por semana. E tem lá um vídeo com uma opinião de 4 minutos que eu gravei sobre a corrupção no Brasil e os crentes e a corrupção no Brasil. E tem um sermão, só em áudio, que é intitulado As Virtudes de Caim, né? Acredite se quiser, Caim tinha virtudes, Deus mas revelou, né? E como eu dirijo uma faculdade de publicidade, eu resolvi usar as técnicas da publicidade para exaltar Caim. É meio esquisito mesmo, eu concordo, e você ouça
leia toda a introdução, é muito importante, a introdução é curtinha, mas você leia, depois ouça o sermão e poste seu comentário, nem que seja para descer a lenha, terei prazer em ler, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e querendo ver você aqui. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A primeira foto de hoje não tem indicação de cidade, não tem indicação de lugar. Não pode fazer isso. Gente, você tem que postar a foto, identificar todo mundo que está no retrato e dizer, moramos em tal lugar, tal cidade e tal estado, tá bom? Primeira foto é do Adriano e da Simone, que eu não sei de onde são. Casal lindíssimo, né? Tá aí o Adriano e a Simone, que vão postar outra vez ou outra foto dizendo de onde são. Assim, ó, essa hora da noite, sorrindo, claro, né? Assistindo ao Vejam Só, todo mundo fica leve. Ai, ai. De Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, Cristiano Ferraz. Não, tem coisa errada aqui. Ai, 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 ai. Tá, Cristiano Ferraz de Santo Antônio de Pádua, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que agora sim é aquele casal, a Franciele e o José Mário de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Casal lindo. Quando a gente discute tema ligado a casamento aqui, de vez em quando deve quebrar o pau. E aí, como é que faz, né? A gente tem que fazer um tema sobre isso, inclusive. Eles são de Cuiabá, no Mato Grosso. Lá do Rio Grande do Sul, o Gesiel Soares, né? Lá das terras dos Pampas. Que vontade de comer um churrasco, tchê. Lavras, nas Minas Gerais, veio o casal Hélio e Eni. Aí, ó, o Hélio e a Eni. A Eni quase não saiu, né, Hélio? Oxe. Mas faz outra então, tá? Aí com ênfase na Eni, menos ênfase no Hélio. E, finalmente, a foto que vem de Nova Odessa, no interior de São Paulo, é do Márcio Pedro. Ele já está mais sério aí, tudo, né? Também nesse horário, né, Marcião? Valeu. Deus abençoe vocês aí de Nova Odessa, aí no interior de São Paulo. Bom, quem estiver participando desse quadro vai concorrer a um brinde muito especial que nós vamos sortear no final do ano, na época do Natal. Então, faz a sua foto, posta no facebook.com/programa Vejam Só, com a identificação de todo mundo da foto e também do lugar que vocês moram, tá bom? Vamos lá. Pastor Rogério Marcarim da Costa, ministro da Igreja Evangélica Congregacional, está conosco. Ele é contra essa história de igreja organizar baile da saudade e tal. Como é que o senhor viu aí na matéria de abertura a referência a casas noturnas cristãos? Então, hoje tem algumas, né, que estão tentando conquistar. Até a matéria falou sem pegação, né? Mas no frigir dos ovos isso acaba acontecendo, né? Só é um meio de entreter... Pegação ao som de hino? Exatamente. O senhor acha que tem? Tem, com certeza tem. O senhor já foi lá para ver? Eu não, tem uma igreja, tem jovens, né? Então as coisas acabam chegando aos nossos ouvidos. E a questão é que só muda... algum formato, a questão de bebida, etc. Mas, por exemplo, geralmente, né? Quem é cristão, vai numa balada, vai em alguma coisa, também chega lá e não bebe. Então é a mesma coisa. É muito imitação. Então, fica um negócio muito esquisito, porque a palavra do Senhor nos diz, principalmente em Coríntios, que nós temos que preservar, nós que somos mais, talvez, maduros, preservar a fé daqueles que são menos maduros. E esse é um sacrifício em amor para não ser escândalo para ninguém. Então você faz uma casa noturna gospel, geralmente vai trazer algum tipo de escândalo. E não é essa a intenção nossa como cristão, né? Essa assimilação com o mundo. Pastor Enholeto, o senhor concorda com ele? Olha, eu não conheço nenhuma casa, também não. Casa assim, noturna gospel, né? Mas... eu me lembro quando eu era líder dos jovens na igreja, já está fazendo bastante tempo que eu vou fazer. Nem tanto. Vou fazer 26 de casado semana que vem. Quero mandar um beijo para minha esposa, dizer que eu vou dançar com ela no Bar da Saudade. Amém. Lá em Paris, tá, amor?
Uau! Uau! É outra liga, né? Opa! Então, e como eu estava te falando, a gente fazia evangelismo em barzinho. Eu saía com o pessoal fazer. Aí todo mundo entrava, sentava ali, esperava um pouco, daqui a um pouco, começava a conversar com o outro, daqui a pouco a gente saía todo e para outro. Fazia isso direto. Agora, eu não sei porque depende muito do objetivo da pessoa onde ela está, né? Porque se a gente for começar por esse ângulo, nós vamos ser obrigados a condenar o ministério de Jesus. Jesus é no templo, mas ele ia em cada buraco também, né? Cada lugar que você fala, como é que ele está lá, né? Como que ele foi ali? Tanto que os fariseus falavam, o que Jesus está fazendo aí? Toda hora, né? Verdade. Então, acho que essa questão eu penso assim, que a gente tem um problema maior. Seria assim, eu ensino as pessoas como elas devem se comportar em qualquer lugar, ou eu restringo os ambientes pela fama. Não sei se você compreende o que eu quero dizer. Sim. Então, se eu ensinar e falar, olha, em qualquer lugar tua luz tem que brilhar. Eu fui criado assim, né? Eu fui criado dentro da igreja. E uma vez eu estava lá em Poços de Caldas, estava passando um povo, e eu falei, minha mãe, eu quero ir no cinema. Ela pegou e falou assim para mim, a gente tinha passado em frente ao cinema à tarde. E ela não sabia qual era, ela viu uns filmes da pesada lá. Quando eu era moleque, inclusive, começou a liberar filme pornográfico no Brasil, né? Como que eu preciso te falar, eu sou tiozinho já. Era proibido pela censura. Ela falou para mim, o filme que você vai ver, Jesus pode sentar do teu lado? Nossa, que legal. Falei, pode. Falei, então vai, filho, me deu dinheiro e eu fui. Que legal. Entendeu? Porque naquela época a Lagoa Azul era um escândalo, né? Hoje passa na sessão da tarde. Então, quando você começa a entender que, no meu ponto de vista, esse questionamento ele é bem maior. Porque, então eu posso criticar Paulo, porque onde já se viu, Paulo no Areópago. E ainda confundia as pessoas, dizer para eles, olha, tem um Deus desconhecido. Esse aqui, ó, esse Deus aqui, ainda apontou para um altar vazio, né? Quer dizer, ele se fez parte com eles, né? Eu penso que a igreja evangélica brasileira, ela é um pouco exclusivista nesse sentido. Ela quer chamar de coisas do mundo as pessoas indiretamente, entende? Então acaba sendo um pouco agressivo. Tem gente que não suporta o evangélico, inclusive por isso. Porque o evangélico se posa de melhorzinho, entendeu? Posa de tipo sair do mundo. Quer dizer, a gente tem que ser melhorado pelo Espírito Santo. Tem que dar fruto, tem que brilhar. Só que isso não quer dizer que eu não posso estar nos lugares, né? Vamos pegar um exemplo concreto de um lugar que agora eu quero ver como é que o reverendo Marcarino vai sair dessa. O senhor, obviamente, faz casamentos. Faço. Né? Boa parte dos casamentos... Faço cerimônia, né? Faz a cerimônia de casamento. Boa parte dos casamentos de cristãos hoje, a festa é num buffet. Certo. E, até por causa da indústria do casamento, contra a qual eu sou um feroz opositor, embora minha filha tenha abusado dessa indústria, faz parte, exposição de slide, ou tudo mais, e blá, 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 e o baile. Sim. E aí? Aí eu converso com os noivos. Geralmente eu tenho falado assim, se houver músicas que não são cristãs e bebida alcoólica, eu faço a cerimônia, mas não fico no ambiente. E se não tiver bebida alcoólica, mas tiver música? Também eu fico na bronca. Porque as pessoas... vai tocar na festa de casamento lá? Pois é. Então, aí Senhor, meu Deus. Não tem tanta música hoje gospel, que tem... Hoje o mundo gospel em todos os ritmos é até mais... Mas não, do que qualquer outro. Então, eu entendo e a minha posição parece radical, mas é aquilo que a gente entende. Acho que não deve se misturar, não, né? Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu fico na bronca até quando na cerimônia toca a música que não faz referência àquilo que é cristão. Eu sou músico. Tá, na cerimônia lá no templo, no culto. Pode ser em qualquer lugar. Tá. Lá no buffet, não pode ter baile? Pode ter baile, mas vai tocar o quê? Não, mas o senhor é contra dançar. Dançar? Não sou contra dançar, ao contrário. Não. Crente não pode dançar? Não, ao contrário. Eu falei isso, acabei de falar no bloco anterior, eu falei assim, a dança é uma expressão de louvor. Também é uma expressão de louvor. Os Salmos deixa bem claro. Né? Que são instrumentos com palmas e danças. Mas por que o senhor é contra o baile da saudade, então? O problema é a conotação que se faz ao mundo.
ao sistema do mundo, aquilo que vai parecer. É o escândalo. Paulo diz assim, a ninguém, não vamos dar motivo de escândalo para ninguém. Então, não somos nós que vamos fazer isso. Tá, né? Numa festa de casamento, no baile lá, não é música cristã que toca, até porque eu acho que não é próprio. Música cristã é para ambiente de culto, de adoração, não para o pessoal ficar lá assim. A dança é uma expressão de adoração. O povo judeu dança, mas em adoração. Por quê? Porque a cultura está permeada das coisas religiosas, né? Como em outros países também. Agora, por exemplo, senão nós vamos ter que chegar à conclusão de que existe a coluna do meio. E não existe? A coluna do meio, então, ou você está com as coisas de Deus, ou você está com as coisas do mal, e tem a parte neutra, que não é nem do bem e nem do mal. Então, numa festa de casamento da sua filha? Eu aconselho, não, da minha filha é pequena, mas se fosse hoje... Um dia ela vai casar. Hoje. Filha... pode tocar música, pode dançar. A gente tem programação em jovens na nossa igreja, que a gente tira no salão de culto, que lá não é igreja, a igreja se reúne lá, no salão de culto, então pode ser em qualquer ambiente. A gente tira os bancos, a gente faz o louvor e os jovens dançam, as crianças dançam, mas é numa expressão de adoração. Mas dança tipo balada? Pode ser uma balada. Mas não que tem ali, né? Fica Então, o que incomoda o irmão são as músicas. São as músicas. Sim. E a referência que se faz às questões do mundo. Por exemplo, fazer um baile da saudade, você não tem como... a referência é completamente fora do que nós vivemos como cristão. Então, você um baile da saudade tocar o quê? Marchinha, dunga, carinhoso, essas músicas aí... Como é que eu fico meu coração, então. Não sei porquê. Qual por o exemplo, problema? você vai tocar Cartola, né? Então você vai ver, e o resto das outras músicas? Ah, mas essa música não tem nada a ver. E as demais? O que o senhor acha disso, pastor? Eu sempre oriento os noivos, eu falo para eles assim, vocês são os donos da festa, escolham as músicas. Escolham as músicas que vocês vão tocar. Tem música que é ritmo e tudo quanto é... Mas tem que ser só evangélica? Não, claro que não. Claro, não tem nem sentido, né? Inclusive, você fazer aquele momento de festa, de baile com música evangélica. Eu acho até que dá para louvar a Deus, glorificar o Senhor, que ele estava colocando no baile judeu, eles louvam a Deus primeiro. Né? Que nem você falou que no seu tempo lá fazia oração primeiro, depois fazia brincadeira. Isso. Louvam a Deus mesmo. Mas depois eles começam a cantar um monte de músicas de noivo, de noivo. Eu tive num casamento judeu que foi... Cara, impressionante. Sério, o pessoal sabe se divertir. Acho que a gente com medo Antigamente se falava da tal da sensualidade, né? Ah, é muita sensualidade, o brasileiro... Hoje em dia começou a se perceber que sensualidade é um problema de personalidade, né? Porque tem muito crente quadradão, desculpa falar o termo assim, bem sensual, né? Certo. Tem muita saia apertada aí que precisava alargar um pouco, né? Para a glória de Deus, né? Vamos falar assim. Só que quando a pessoa põe questão de sensualidade, isso não tem muito o que discutir, né? Então não vamos tocar funk, porque funk vai descendo até o chão. Tá bom. Mas tem um monte de outras músicas que dá para se mexer, curtir, se divertir e que falam coisas bacanas. Por exemplo, aquele Pharrell Collins, é que também a nossa cultura brasileira é muito assim, né? É de Deus, é do diabo, né? Por exemplo, lá nas rádios americanas, o pessoal toca música bacana, com letra boa, em detrimento de ser, tô louvando a Deus. Tipo aquela rap lá do Colin, sabe qual é que eu tô falando? Colin Farrell. Colin Farrell, Pô, é uma super música. Rap Day? Não, é que ele fala happy, já viu? Aí ele começa a falar um monte de coisas bacanas que fazem um dia feliz. Pô, você vai falar que uma música dessa é pecado? Não dá pra falar que é pecado. Porque ele não tá falando de Deus, não tá falando de diabo, até fala alguma coisa de Deus. Mas não tá, tipo, louvando a Deus. Mas também tá dizendo, pô, é bom, vamos ser felizes, vamos tentar viver bem. O Louis Armstrong, por exemplo, que tinha origem evangélica, um dos grandes clássicos dele não pode se chamar de música evangélica, mas é uma música que... Do Wonderful World? Um mundo maravilhoso, Wonderful World. Uma crítica, né? Então. Uma crítica social, né? Tem a sua parte na cultura. Mas nós andamos na cultura desse mundo? Tá bom. Então, num casamento de irmãos que vieram do Nordeste, eles querem tocar o Forró do Fernandes.
Conhece? Quem é o Fernandes? Fernandes Lima, o cantor aqui da casa. Ah. Tem uns forró porreta. Então, muito mas não é legal. da casa, Tudo vai lá. evangélico. Mas tá esse, põe lá, põe. pode? Então. E desce o couro Então, lá. agora Ué. vem a pergunta. E se começar a rolar coxa? Você vê quem é crente e quem não é. Ué. Então. Se autorizou. Aí você não vai consertar ali. Então, Você vai depois chamar a o sensualidade era uma coisa que tá na personalidade. Se começar o quê? Chama rala coxa. Já Que ouviu é falar? isso? Não. Quando o cara põe a perna no meio das pernas da mulher e começa a dançar. Isso é forró? É. Isso pra mim é outra coisa, isso é lambada. Não, forró. Rala coxa, não, para com isso. Não é lambada? Pra mim é Tem lambada. lambada também, mas tem uma dança. Todo nordestino que está me ouvindo aqui sabe o que eu estou falando. Lá, ó, pra você ter uma ideia, no Nordeste, a igreja quadrangular, em vários estados do Nordeste, o pessoal dança o culto inteiro. Começa o louvor, já começa o trenzinho. E as velhinhas que puxam. Mas estão louvando a Deus. Mas tá aí, certo? aí tá ótimo, tá Estão perfeito. louvando a Deus. Agora, na cultura Tá deles, quando eles saem, eles vão em lugar que está tocando música também. É. Então, não dá para você falar para eles, ó, música tá errada. Você tem que dizer, ouve o que você está cantando, ouve o que você está... Separa, entendeu? Separa músicas boas, músicas que não vão afrontar a Deus, entendeu? Porque senão você acaba fazendo um genocídio cultural. Você começa a dizer assim, o que é do Brasil não é bom porque tem origem nos índios e nos africanos que usavam da bruxaria e dos católicos portugueses idólatras. Isso. Então a gente pega e faz genocídio cultural. Tudo que vem do Brasil não presta. Né? Aí então presta o quê? Presta o que vem dos Estados Unidos. Porque lá não, lá os negros eram menos idólatras, eles não faziam voodoo, né? Claro que eles eram. E eles fizeram o soul, e do soul veio o gospel. É. Né? Quer dizer, a nossa música gospel, ela veio direto de uma música que era tudo profana. Então eu fico pensando, a gente pega a letra, eu penso assim, a gente pega uma letra boa, põe numa música melhor ainda, pronto, que gostoso. Agora, não dá pra gente viver neste mundo assim, eu não vou tomar suco de laranja, água no bar, senão eu escandalizo. Porque podem pensar que eu estou tomando pinga. Entendeu? E se o copo estiver vazando, eu não posso jogar um pouquinho, não. Se eu jogar um pouquinho, vão pensar que estou jogando pro santo. Verdade. Você vive uma pressão horrorosa. Se você pensar que você vai gerar um mau testemunho, você tem que tomar cuidado, óbvio que tem que tomar cuidado. Mas por causa disso, a igreja não chega em pessoas que são excluídas socialmente. Aí que tá. Pastor Marcarinho, quer falar? Não, tudo bem. Não. Vamos lá. Então, seguindo a sua linha de raciocínio, as atividades da igreja para alcançar o ímpio. Né? Então, eu vou convidar um pessoal que eu quero evangelizar para ir uma programação na minha igreja. Certo. Então, eu só posso convidá-los para ir ao culto, porque esse tipo de coisa, por exemplo, um baile da saudade para pessoas casadas. É pecado dançar com o cônjuge? Não, de forma Então, alguma. por que o senhor é contra o baile da saudade? Porque o baile é referência às coisas do mundo. Essa é a questão. E a música que vai se tocar lá não é música que você vai... Mas as músicas do passado tinham sujeira? Não sei agora, tem que ver. São músicas referentes. Eu entendo perfeitamente, né, o que o pastor está falando, mas na minha posição é assim, nós temos somente dois lados. Não temos terceiro lado. Né? Cristo nos salvou para viver em novidade de vida. Então, eu não vou me remeter àquilo que é do passado, aquilo que é do mundo, aquilo que eu fazia. Né? A gente pode dançar com a esposa, pode fazer o que quiser, mas sem fazer referência. Aonde que eu vou dançar com a minha esposa? Dentro da sua casa, do seu quarto, sei lá, faz programação na sua igreja, mas tome cuidado com o que você vai colocar lá para tocar. Eu entendo pela palavra do Senhor que nós não temos peso nem dificuldade em abrir mão do que quer que seja, então, seja comer carne para o resto da vida. Ah. Como diz o apóstolo Paulo com relação às carnes sacrificadas. Se vai escandalizar alguém, eu não tenho problema de abrir mão. Mas toda hora tem alguém se escandalizando com qualquer coisa, pastor. Pois é. Por isso que você tem que ser sal e luz. Paulo diz, eu não quero ser motivo de escândalo para ninguém. É algum problema? Vocês acham que passar lá no mercado lá e tem um monte de carne lá? Não pergunta. Se você não sabe o que é, tá ótimo. Mas se você sabe, já tem consciência... Agora, então vamos lá. Evite. Se o problema com o irmão é a música, o tipo de música que vai ser tocado, então que tal a gente fazer um baile da saudade, mas um baile da saudade clássico, com valsa orquestrada? Certo. Pode? Quem
Depende de quem vai tocar. Você sabe que era Como assim, pastor? Por exemplo, você quer fazer um baile bem legal? Você pega as músicas, põe instrumental. Só instrumental. Sim, mas pronto, vamos acabou. pegar qual que era o grande compositor de valsa lá? Agora me fugiu o nome. Vivaldi? Vivaldi, esse Wagner pessoal. não, Wagner né? não. Wagner é música alemã. Strauss. Strauss. Strauss Isso. é o maior. Não. São referências cristãs ou não? Danúbio Azul é cristão? Os compositores tinham grande influência, né? Tá, mas a valsa Danúbio Azul remete a Jesus? Não, remete à natureza. Pode fazer um baile com Faz o Danúbio música Azul? instrumental, pra mim, estaria mais tranquilo. Mas o meu problema são dois. Meu problema são dois. A música e o nome Baile da Saudade. Porque remete às coisas do mundo. Mesma coisa que eu falar uma balada gospel. Tá, para com isso. Tanta gente morrendo aí e uma igreja se preocupando em fazer baile para evangelizar alguém ou para fazer uma promoção, para mim é uma grande perda de tempo. Então tem que convidar só para o culto mesmo. Não, senhor, pode fazer programações à vontade, programações evangélicas, porque geralmente quem vem à igreja, quem procura o Senhor, não está tão feliz assim, está bem triste. Nós estamos numa época muito difícil na nossa sociedade. E não é um baile para casais que vai curar os casamentos. É a necessidade que eles têm de buscar o Senhor que vai fazer a diferença. Enquanto tem pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno, a gente está pensando em se divertir aqui, é um pensamento hoje de entretenimento dentro das igrejas que não tem promovido o reino. Tudo será feito para edificação. Não é para edificação, nós não fazemos. O que o senhor acha disso? Eu concordo que tem que promover o reino, isso eu concordo também. Eu acho que você não tem que desvencilhar nada da presença de Deus. Mas tem muita coisa que Deus aprova, ou, no mínimo, a Bíblia não diz contra. Né? E aí, se a gente vai radicalizar, nós acabamos perdendo pessoas. Né? Eu penso que o grande problema hoje disso é porque você cria uma cultura evangélica que faz o Ariovaldo Ramos falar que tem vergonha de ser evangélico. Porque é uma cultura evangélica muito soberana, que soa arrogante. Entende? Eu não estou querendo dizer que o pastor, na ideia dele, é arrogante. Mas ela soa arrogante, ela soa melhor do que os outros, entende? Faz parecer que o cristão veio para Jesus, então agora, se ele era italiano e a macarronada que ele gostava de comer antes, com prazer, agora já não pode mais ter prazer na macarronada do mundo. Entende? Então o que o cristão faz? Tem que ter prazer no jejum. Ele se afasta da família, é tão comum isso. Então quando alguém vem falar para mim, olha pastor, eu estou vencendo o mundo, porque a minha família é isso. Eu li o Novo Testamento, pelo menos, acho que umas 40 vezes já. E a última vez que eu li pensando se eu não fosse cristão. Se eu não conhecesse Jesus. O que o Novo Testamento ia me apresentar? Eu comecei a ver que o Novo Testamento me apresenta um Jesus que ele era ele incluía todo mundo. Para ele valia ir comer na casa de Zaqueu. Enquanto para todo mundo, Zaqueu era um lixo. Ele era o que não prestava. E Jesus olhou para ele em cima da árvore e falou, pô, esse cara está querendo alguma coisa. Então ele se prestou a uma coisa, claro que gerou escândalo para um monte de gente. Eu não creio que o gerar escândalo valha quando você está fazendo uma coisa para a glória de Deus. Agora, eu concordo também que existe muita coisa fútil. Entendeu? Por exemplo, como você colocou num casamento, é fútil dançar num casamento? Eu acho que não. Eu acho que é efusão de alegria. Eu acho que é um momento de celebração. As pessoas têm que celebrar muito mesmo. É muito bom comemorar. Entende? Agora eu penso que é fútil, você marca um baile da saudade por nada. Vamos dançar. A gente compra cerveja sem álcool, para parecer que está tomando cerveja também. E vamos fingir que somos do mundo. Não é isso. Com essa visão está errado. Eu acho que o baile da saudade aí do tema se insere naquelas programações que os ministérios de casais que existem nas igrejas, para tirar o casal que já rodou há alguns anos, né? Daquela mesmice, daquela rotina. Eu vou falar uma coisa, vocês estão me abençoando com esse tema. Por quê? Porque eu estou pensando seriamente em promover ali na Vila Esperança. Por quê? Porque, rapaz, vai desmistificar para muita gente. Eles vão começar a entender que eu sou gente que nem eles, e o que eles precisam, mais do que o choque cultural de conhecer uma cultura diferenciada, evangélica, eles vão conhecer Jesus. Bem, né? Vamos lá. A gente vai para o intervalo e volta já.
Muito bom ter você assistindo ao Vejam Só. Tão bom que a gente quer te mandar um presente. Não sei se você precisa, quase todo mundo precisa tratar do cabelo, né? Principalmente quando o cabelo começa a cair e escassear. A Jo Rezende é uma terapeuta com mais de 40 anos de experiência em terapia capilar e ela sorteia todo fim de semana aqui um kit completo para você tratar do seu cabelo. Dá uma olhada no que ela vai falar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psorias, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Muito obrigado. Olha, o Alberto da Paixão Moura de Almeida, ele mora em Caém, na Bahia. Ele diz, não, para mim é estar com saudade das coisas mundanas. Muitos podem até achar normal, mas a Bíblia não muda. O ser humano, que às vezes quer implantar algo dentro das igrejas para imitar o mundo. No Salmo 73, que fala sobre a vida de Asaf, onde ele diz que muitas vezes sente inveja da prosperidade dos ímpios, sem saber que a alegria que o ímpio demonstra é mais uma fachada, né? Aí ele cita o Salmo 73, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E o crente tem que estar dentro do santuário do Senhor, como vemos no mesmo Salmo, nos versículos 17 e 18. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles e tal. Portanto, o irmão Adalberto da Paixão Moura de Almeida, Alberto da Paixão Moura de Almeida é contra, ele é lá da Bahia. O Gerson Lourenço, de Cravinhos, no interior de São Paulo, diz, graça e paz, isso é muito triste. Daqui a alguns dias eles vão fazer um tour pelos motéis de São Paulo. Ah, Gerson! Foi longe. Agora não, oxi. Aí ele continua, isso é absolutamente absurdo. Primeiro, hoje é tempo de colher bênçãos, hoje é tempo de plantar boas sementes. Chega já o que acontece ao nosso derredor com essas denominações chamadas de grandes, com misticismos, entre outros, sem falar que praticamente tiraram o eterno das ministrações públicas, dos chamados cultos, e hoje fogem do que a palavra diz. As coisas velhas e passadas ficaram para trás. Cadê o centro da vida desses moderninhos que eles chamam? Que eles o chamam, faz favor, parem com isso, tudo de mais moderno e esquisito entra pelas portas da frente desses cultos, não é nem pelos fundos. Mas, tá, tudo bem, Gerson, li a sua opinião aqui, agora eu vou perguntar para os meus convidados. Esse tipo de crítica não tem a ver com saudosismo? Quer dizer, a ideia, tudo que é novo é errado, só o que é do passado é bom? Não, ao contrário, a gente tem visto assim, né, salvo as exceções, porque geralmente o erro fica mais gritante que os acertos, mas eu tenho visto hoje que a igreja brasileira, né, no seu modo geral, às vezes igrejas que nem estão tão na mídia, elas estão caminhando muito bem, né? Igrejas que estão geralmente fazendo diferença hoje na sociedade, no mundo, né? E são igrejas novas, com um chamado mais novo. Então o saudosismo não é tão ruim, é ruim nesse sentido, porque hoje nós temos igrejas fazendo bons trabalhos e tem uma conotação mais moderna, bem mais moderna do que a gente tinha visto antes, né? Então, não vejo nenhum problema, não, nessa questão. Quer falar, pastor?
Eu penso assim, quando a gente diz que as coisas velhas ficaram para trás, eu estou falando de coisas que comprometiam a minha vida espiritual, comprometiam a minha vida com Deus. Aí, eu sou obrigado a concordar com esse cara. Vamos supor que tinha um cara lá que ele era o Zé da Gafieira, tá? Aí ele se converteu. É a coisa mais rara do mundo. A igreja não atinge essas pessoas, porque elas querem dançar, então a gente tem nada a ver com eles. Entende? Eu vejo que o ideal seria assim, você pensar, ficaram para trás em termos de pecado, não em termos de coisa que é permitida, vamos dizer assim, que é ali, conforme a palavra de Deus, né? Entende? Eu não consigo enxergar assim uma gravidade e falar que coisas novas estão sendo feitas. Porque eu acho que o tempo está andando e as coisas novas estão sendo feitas. Quando eu era criança, programas de rádio era pecado. Eu me lembro que tinha uma vizinha da frente, que ela tinha comprado um liquidificador, que ela tinha tomado uma bronca do pastor dela. Liquidificador? Não, essa eu nunca ouvi. Que história é essa? Ela era de uma igreja que eu não quero citar o nome aqui, porque ainda existe. Hoje essa igreja não pensa mais assim. Mas naquela época, eletrodoméstico era do diabo. Não brinca. Tô te falando. Liquidificador? A minha vizinha da frente, ela veio chorando na minha casa. Minha mãe falou, não, querida, acho que o pastor fez confusão. Não é possível você tomar uma advertência na igreja, uma repreensão de púlpito, porque você comprou o liquidificador. Diz que era do inferno, porque era moderno, entende? Depois, aí começou, eu lembro quando começou o cartão. Lembra? Eu me sinto um museu falando isso, mas eu lembro. E o pessoal falava, o cartão é da besta. A besta está colocando o cartão que é para controlar todo mundo. Hoje já tem o chip, agora o chip é que é da besta. Quando chegar na época da besta, a gente vai nem saber. Vai falar, olha, era isso aí que era da besta. Não tinha nada a ver com aquelas coisas do passado. Porque o novo sempre assusta um pouco. Só que o assustar não pode ser escandalizar, né? Compreende a ideia? Perfeito. Eu penso que quando você vai fazer uma coisa, o teu propósito é o que pesa. Você vai falar para mim, eu quero fazer no salão da igreja ali do lado, né? No salão social da igreja, porque eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero desmistificar, vamos fazer. Agora, eu quero fazer, vamos curtir um pouco. Vamos curtir um pouco, aí a gente está entrando por um caminho que não é a proposta da igreja. Por isso que, nesse sentido, eu concordo com o pastor. Nesse sentido, eu penso, você não tem que pegar a igreja e tirar ela do foco. O foco da igreja é ganhar almas para Cristo, é evangelizar. É aí que entra aquela questão da balada, a comunhão, né? Então, você tem um local que você vai lá, não tem uma conotação dentro da sua comunidade. Mas deixa eu colocar uma pimenta nessa história. O foco da igreja é pregar o evangelho, é transformar vidas, amém. Sim. Claro. Mas o povo da igreja não tem direito de se divertir? Se ele não puder se divertir na igreja, ele vai se divertir fora. Ou é pecado se divertir? Não é. Alguém falou aqui, até anotei, acho que foi o senhor, que falou que nós temos abandonado certos prazeres. Sim, com certeza. Existem prazeres que eu, como cristão, tenho que me conformar que eu nunca vou poder realizá-los. Ok? O prazer de dançar é um? Não, ao contrário, dançar, volto a falar, dançar é também uma expressão. Na Bíblia diz que a gente tem que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então faz parte da vida do ser humano dançar. Eu acho que precisaria deixar bem claro, isso que eu vou cortar, precisaria deixar bem claro o que é lícito, biblicamente falando, o que não é. Por exemplo, vou pôr um exemplo aqui para vocês. A igreja tem um ministério de casais, que está na moda e tal, aí organiza um retiro para casais, casados, tal, faz lá o retiro, e esse retiro, na última noite, tem um jantar romântico com um baile da saudade. Pode ou não pode? 100% pode, para mim. E é da minha igreja, eu que vou escolher as músicas. Legal. Eu tiraria o nome Baile da Saudade e também colocaria outras músicas. Não músicas com origem que não é cristã. O senhor acredita que era o diabo que cuidava da música no céu? Acredito. Onde está escrito isso? Ezequiel. Por favor. Já me Ele perguntaram diz assim, foram criados seus tambores. Dá a entender, né? Então não é música, é batuque. Dá a entender.
Por isso que tem batuque Pois lá. é, para a invocação de espíritos é feita através de ritmos. Batuque. Não de instrumentos, através de ritmos. Então, mas essa história de que o diabo cuidava da música no Tudo céu... indica que sim, né? E por isso que aqui a gente, o crente tem que tomar conta de música, cuidado com a música. Ezequiel 14, só que eu tenho que ser na revista corrigida, a versão. Na NVI, na revista atualizada, transforma em nome de pedras, mas o original hebraico diz que são tambores. Bom, eu tenho só a revista atualizada. Mas Bom, a gente... Vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu acho. Então tá, acha aí. Vamos lá. O Everton Fernando, de Paranavaí, no Paraná. Olá, hoje está podendo fazer muitas coisas nas igrejas evangélicas. De máscara de carnaval, bandeirinha de festa junina, a árvore de... Aí já foi o ano inteiro. A pergunta deveria ser, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? 1 Coríntios 5,6. Ou ainda dizer como a NTLH de 1 Coríntios 5,6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado? Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Como que é o nome dele? Everton. Olha, Everton, eu vou te falar uma coisa, cara. Você não ia gostar da minha igreja, então. Porque lá tem bandeirinha na época junina, tem árvore na época do Natal, e tem... O que mais que ele falou aí? Máscara de carnaval eu nunca vi. Máscara não. A gente não curte o carnaval, não. A gente vai para acampamento. Louvar o Senhor. Inclusive vai ter um forte agora ano que vem. Luiz Carlos, da Praia Grande de São Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Não é conveniente para um cristão que não quer desagradar participar desse tipo de evento, pois ele também nos manda para não lembrar das coisas passadas e não considerar as antigas. Isaías 43, 18. Geralmente uma igreja séria costuma organizar eventos para casais, desde que não traga à memória a vida que se vivia antes da sua conversão. O que se costuma ver é jantar para casais. Quer dizer, antes comia, pode continuar comendo. Agora dançava, mas não pode antes continuar podia dançar, dançando. mas agora não pode. Não pode mais. Não. Entendeu? Jantar, tinha dança antes, agora não tem mais. Comer é necessidade, né? Não é prazer no sentido de... A boca... Então faz o jantar da igreja, você coloca... como é que é? Almeirão e... Aí celebra Giló, seja, daí diabo, ervas amargas. Ervas amargas. pé de galinha. Ervas amargas. Salada e ervas amargas. Almeirão e pé de galinha. Quero ver quem vai estar. Então, agora, o senhor usou uma frase aqui que é exatamente essa que eu invoquei há pouco tempo, há alguns minutos atrás. É pecado ter prazer, porque a mensagem que a gente está passando... falar, né? A mensagem que a gente está passando é que ser crente significa mortificar a carne, significa não ter prazer. Não ter prazer, né? A gente tem que entender que existem prazeres da nossa carne que nós resolutamente devemos colocar na nossa mente que eles não serão satisfeitos, né? Então, nós não fomos feitos para alimentar essa carne, é o pendor do pecado, é aquilo que nos leva a pecar. Então, os instintos carnais devem ser controlados, né? Agora, o prazer do cristão, ele envolve, por exemplo, um cristão casado, ele vai ter prazer, né? Então, sexo é um prazer que você mantém dentro da santidade daquilo que ficou, o alimento, desde que seja moderado, né? Para fazer bem ao seu corpo e satisfazer a sua alma. A palavra do Senhor tem que ser o seu prazer, como diz nos Salmos, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medite de noite. O nosso problema é que nós não vivemos um evangelho suficiente, Cristo não é suficiente na vida de uma pessoa, ao ponto de isso ser o seu grande prazer e as outras coisas serem uns prazeres secundários. Hoje nós vivemos um evangelho que ela precisa ter um prazer que quase que alimenta aquilo que ela já viveu para Cristo ser o prazer secundário, a palavra ser o prazer secundário. Então, não é tanto prazer assim não. Eu quero dizer para vocês, nós como cristãos temos prazeres secundários e não é tão exacerbado assim não, é bem limitado como cristão. Pastor Euleto, esse discurso não lembra muito dos puritanos que o senhor falou no... Se você olhar a história da igreja,
Desde o comecinho já tem discussão disso, lembra? Com as questões do Agostinho, né? Que depois de pecador virou santo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela erra tanto que aí chega uma hora que ela fala assim, se não há isso, eu já vou errar de novo, né? Eu até concordo que a pessoa tem que saber o seu próprio limite. Mas fazer disso um cerceador social já vira um problemão. Compreende ou não? Então, por exemplo, o meu metabolismo, por questão familiar, ele ficou mais lento depois dos 42 anos. Então, eu não percebi, eu tinha que ter percebido logo, não percebi. Comecei a engordar bastante. Quando eu percebi que eu estava muito gordo, eu falei, peraí, eu tenho que maneirar. Mas isso não dá por causa disso, né? Falar que você virou glutão porque você continua igual. Compreende ou não? Então, aí vem uma pastora lá de Minas Gerais e fala assim, que gordo tinha que fazer jejum. Que ela tinha nojo de pastor gordo. Eu falei, pelo amor de Deus. Entendeu? A gente vira sectarista quando a gente começa a pegar nossos limites e jogar em cima dos outros. Não sei se você compreende o que quer dizer. Claro. Quer dizer, eu posso ter os meus limites. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho que comer um pouco menos hoje. Senão eu vou ficar enorme. E é assim que eu estou fazendo a tal da reeducação alimentar, que está indo devagarzinho sempre. Agora, quando você olha para o outro, eu não posso pegar o meu menino que é Serra Nova e falar para ele, filho, come pouco. Ele está crescendo, tem para um dia a comida dele, né? Então, eu acho que assim, da mesma forma você usaria isso para qualquer outra coisa. Alguém que a mulher ela vivia num bordel, ela era uma prostituta, agora ela é convertida. Eu dou até uma razão para ela, falar, não quero... esse negócio de baile já foi meu tempo disso, compreende? Até para ela é um negócio que não tem uma experiência pessoal boa. Mas a maior parte das pessoas, ainda mais o tema aqui, ele não especifica o tipo do baile, né? Não. Ele diz que é um baile da saudade, é uma coisa... antiga. Boazinha, purinha, assim, uma coisa que não pesa sensualidade, sem vergonhice, não passa uma ideia de gafieira, de prostíbulos, nada disso. Então você começa a pensar, é justo, porque uma mulher prostituta se converteu, e ela tem até nojo de pensar em baile, você pegar e falar que todos os outros que dançam estavam no mesmo estágio que ela. Compreende? Eu tenho que me segurar, porque senão eu vou ficar enorme. Os meus filhos não, eles têm que comer bastante. Tá. Compreende a ideia? Pastor Marcarini, o senhor lembra da série Os Waltons? Não me lembro. Não lembro. Tá bom. Vamos direto ao ponto. Os missionários americanos que trouxeram o evangelho, nas igrejas de origem deles, organizavam-se bailes normalmente. Sim. E aí? Aí eles vão receber o julgamento que o Senhor é justo. Se as obras dele foram palha, feno e madeira, vão permanecer. Se foram pérolas, ouro e prata, vão acabar, né? Os outros com fogo, os outros vão permanecer. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas se eles que trouxeram o evangelho tinham baile lá, por que não tem aqui? A razão é uma só. Cultural. A cultura influencia no estado da... Essa é a desculpa. Com certeza. A razão é outra, muito mais sem vergonha. A razão é, a Igreja Católica fazia baile, crente não fazia. O padre fumava, pastor não pode fumar, porque os missionários fumavam. Nos Estados Unidos, até muito pouco tempo atrás, tinha intervalo na escola dominical para os crentes saírem fumar nas igrejas do Sul. Os grandes teólogos fumavam charuto, exatamente. Cachimbo. você tem foto de C.S. Lewis, né? Fumando cachimbo. Exatamente. O Spurgeon, charutão dele lá. Agora, por que no Brasil não? Porque o católico fumava. E o evangelho aqui entrou para ser oposição ao catolicismo. Exatamente. Então é por isso que a gente não tem baile. Não é porque essa... Nossa, se for isso aí, rapaz... Não é, mas não é isso não. Como que não? Não é isso não, porque os missionários chegaram aqui e viraram mais crentes. Porque os evangélicos foram muito perseguidos. Sim. Pelos católicos. Mesmo não sendo, né? Eu lembro quando meu pai e minha mãe estavam evangelizando no interior do Espírito Santo, a gente ia fazer culto nas casas e os vizinhos vinham e tacavam pedra nas casas. Sim, eu tive professor apedrejado. Bom, nós tivemos aqui na Praça da Sé... Tacavam pedra até outro dia. Pois é. Na Praça da Sé, as missionárias protestantes tiveram que tirar o sapato no começo da década de 20, né, na Praça da Sé, que os pés dela eram pés de gente, não eram pés de bode.
Então, essa dificuldade que houve entre católicos e protestantes, né, gerou esse afastamento. Agora, para mim, gerou por bem. Então, a pessoa não fumar, não ir para o baile, não beber, foi uma coisa boa, não foi ruim, não. Tá bom. Vamos ver o que a nossa repórter apurou quando perguntou sobre o tema. A gente recebeu de uma pessoa o seguinte questionamento. Ela disse assim: minha igreja proclamou um baile da saudade para os casados. Ela pergunta: pode uma coisa dessa? E eu jogo para o senhor. Você acredita que pode uma coisa dessa? Um baile da saudade para os casados dentro da igreja? Não vejo problema. Desde que não fira a palavra, desde que não se envolva tanto a carne e fique mais em espírito, não vejo problema. Eu creio que sim, que pode sim, porque na verdade é um baile para casados, sabe? Assim, marido e mulher que tá ali, o baile da sua, né? Eu creio que pode. Eu não vejo mal nenhum nisso, sabe? Eu não vejo. Eu acho que o cristão, ele não pode ficar tão alheio ao mundo, né? Ele não vai trazer o mundo para dentro da igreja, dentro do templo, mas ele pode fazer alguns eventos que possa estar ajudando os casais, os antigos, pelo menos, né? Eu não vejo mal nenhum nisso. Baile da saudade, eu creio que não. Porque a Bíblia diz assim que nós... porque tudo que a Bíblia diz que todos os nossos pensamentos são contrários. Tudo que ficou no passado, Deus lançou o quê? No próprio mar do esquecimento. É complicado, né? Eu acho que dentro da igreja tem que ser uma coisa assim saudável, que não pode remeter aos costumes do mundo. A gente vai voltar na outra questão. Então, existem coisas que é só o casal. A partir do momento que a igreja ela tem que ser aberta em nível de família, de familiar. Mas a partir do momento que você vai por um baile, precisa ver as músicas que vão ser tocadas. Se for músicas do mundo, então hoje eu permito isso, amanhã eu permito aquilo. E aí não dá certo. A gente vai acabar inserindo o mundo dentro da igreja e não a igreja no mundo. Então é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Talvez não seja bom ser feito isso. Eu acho que não há pecado algum sobre isso, né? Se você está procurando algo com a sua família, eu acho que não há pecado algum. Depende do baile, né? Se for tratando a respeito das coisas de Deus, eu concordo. Se não, se tiver músicas mundanas, eu não discordo. Como é que o senhor vê, o pastor Marcarino já falou sobre isso, mas o senhor não, dançar com músicas evangélicas? Na minha igreja tem um grupo de dança lá, dança todo louvor. Não é essa dança, baile, com música evangélica. Em vez de tocar o Meu Coração, não sei porquê, toca lá o Grandioso És Tu. Nossa, coisa mais esquisita, né? Não sei. É aquela velha história. Por exemplo, você viu que ela falou ali, tem uma mulher que falou? Dentro do templo, não. Eu concordo com o pastor da igreja, sou eu. Né? Onde eu estiver, vira igreja. Tá certo. Mas a gente entende que o templo ali é separado para adoração, né? Sim. Então isso é bom até para aqui assim, ali assado, né? Colocar lugares nas coisas. Isso é uma coisa meio anglo-saxã, sei lá, do pessoal mais de lá, né? Pôr lugares nas coisas. Mas eu penso que, por exemplo, fica muito esquisito você fazer por exemplo, a pessoa casa, ele vai para a loja de mel, né? Aí ele coloca a linha de barros lá. Ai, meu pai. É esquisito demais. Vai pôr que é aquele que... Eu pus o Djavan tocadinho na minha loja de mel. Pois é. E aí, vai pôr aquele lá que morreu lá, que pedia retorno, como é que é o nome dele? Tim Maia. Tim Maia? Pelo amor de Deus. E se for do Leme Pontal, por exemplo? Do Leme Pontal, então, tem nada de igual. Depois você vai ver a vida dessas pessoas aí. Mas a vida deles não interessa, interessa o que eles escreveram, o que eles produziram. Por essa os fins justificam os meios, né? Salomão teve uma vida medonha, no entanto ele escreveu por 2 livros da Bíblia. A maioria dos caras da Bíblia tinha cada vida também. Pois é. Mas a intenção dele, a aliança dele era com quem? Com o mal? Essa questão que a gente precisa só entender, a questão de aliança. Não dá pra colocar o lance da vida, né? Se colocar o lance da vida, cai naquele negócio assim, por exemplo, o pastor fulano caiu, adulterou. Todos os casamentos que ele fez, não vale mais? Então. Não, ao contrário, tudo que ele fez está valendo, porque ele não fez pela vida dele, pela aliança. Então, por exemplo, você tem lá,
tem música do Tim Maia, mas a aliança dele não era com Deus. Você sabe que a então gente fala tudo até que ele que não pode- produz tem a origem. A origem do que ele produz não é uma origem santa. Tem gente que fala que quando Salomão, descobre que o pastor estava vivendo em pecado, por exemplo, que olha, ele me amaldiçoou, ele pôs a mão em mim. Já ouviu falar isso? Já, muitas vezes. Quer dizer, mas ele não pôs a mão em mim em nome dele. Se fosse em nome dele, eu estava sim, perdido. com certeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Então, Santo. como é em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tudo maravilhoso. Bom. Né? O nosso tempo acabou, infelizmente. Verdade. Vamos agradecer aqui ao Obrigado. pastor Rogério Marcarim da Costa, da Igreja Evangélica Congregacional, lá do Parque Cruzeiro do Sul, e também ao pastor Nelson Ioleto Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, que estiveram aqui e continuam à sua disposição por intermédio do contato que está lá na nossa página na internet. Vejam só, .com.br, na aba convidados, você tem o contato para falar com os convidá-los, fazer palestra, tirar dúvidas, etc. Tá bom? Quem vai levar o brinde do programa vai ser o Enésio, né, lá de Tocantins, na cidade de Palmas. Valeu, linda cidade lá. Que Deus abençoe vocês e a gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.